Bom dia, bem-vindos. Iniciando mais um programa live, Terapeutas Sem Fronteiras. Hoje, dia 16, mês de maio, ano 2020. 2020, mais um lindo dia no planeta Terra. Aqui, dia ensolarado, depois de termos passado alguns dias bem frios aqui na região de São Roque, no Instituto Rex Thomas. E você que está chegando agora, sintonizando conosco pelo Zoom e também transmitindo live no Facebook, bem-vindos. Sou Rex Thomas, sou fundador da ONG Terapeutas Sem Fronteiras e nosso trabalho já vem sendo, de algum tempo para cá e cada vez mais ainda, de apoiar o ser humano nesse momento de transição pessoal e transição planetária. E sabemos que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, momentos de grandes desafios emocionais. E se você está passando por um momento dessas, alguém que você conhece, você não está sozinho. Terapeutas Sem Fronteiras, existimos para te apoiar neste momento. Entre em contato conosco pelo site terapeutassemfronteiras.org. Não coloca BR, então é terapeutassemfronteiras.org. Aí entra na página Atendimentos e você vai ver lista de terapeutas voluntários e entre em contato com eles, eles vão te acolher, vão te apoiar, vão poder te atender através do WhatsApp ou Skype. Então, é muito importante saber que você não está sozinho neste momento. Já tivemos casos de pessoas que estão passando por momentos de depressão, de fobia, de ansiedade, até de tentativas de suicídio. Então, sabemos que é um momento muito delicado, muito difícil, mas estamos com você, você não está sozinho. Isso é a mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje, porque às vezes cada um fica meio recolhido no seu cantinho, sofrendo, mas não precisa ser assim, estamos juntos. E hoje no nosso programa, o tema é muito importante, muito essencial. E porque muitas pessoas estão cobrindo vários temas, como nós mesmos aqui no programa Terapeutas Sem Fronteiras, já abordamos vários temas. Mas hoje nós vamos abordar um tema muito importante, nossas crianças. Então, desde que começou essa questão de recolhimento, distanciamento social e vários nomes que damos para esse momento que estamos passando, as crianças estão em casa e já está prolongado, já são meses. E os pais estão tentando lidar com essas questões, as questões emocionais dos pais, as questões emocionais das crianças. Como que tudo isso está afetando nossas crianças? O que eles estão escutando, o que eles estão sentindo. Então, hoje no programa Terapeutas Sem Fronteiras, nós temos a psicóloga, a especialista nas crianças, Lilian. E Lilian vai estar trazendo e abordando esta questão. E também nós temos a outra psicóloga, Patrícia Lorraine, que alguns de vocês já conhecem de Aflora Terapias. E a Patrícia vai estar abordando também, dentro da especialização dela, tema mulheres, família. Como que tudo isso está afetando mulheres, como que está afetando a família. E hoje queremos também falar dos idosos, tá? Essas pessoas que já eram carentes de afeto, de contato social, e eles, de repente, não estão mais podendo ter contato com os netos, então está mais afastado, está mais sozinho. Como que tudo isso está afetando eles? O que podemos olhar, que abordagem, que olhar que podemos trazer para essas questões, este momento que estamos passando? É muito importante o que nós estamos trazendo hoje,
no nosso programa Terapeutas Sem Fronteiras. Então, eu vou trazer Lilian para se apresentar, em seguida a Patrícia. Aí Lilian vai começar logo a mais a falar das crianças. Bem-vindos todos. Lilian, Oi, muito bom dia a todos. Bom dia, bem-vinda. Eu sou Lilian, sou psicopedagoga, trabalho com crianças na clínica particular já há 10 anos, atendo crianças com demandas, né, psíquico-afetivas, com demandas de desenvolvimento, de aprendizagem, e no momento tenho acompanhado também algumas das crianças à distância, online, né? E continuo dando suporte aos pais, continuo dando suporte, né, àqueles que vêm até mim, né, nesse momento tão delicado. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão como você falou, fundamental, até porque as crianças, elas provavelmente serão impactadas por mais tempo, né, desse acontecimento, dessa pandemia que a gente está passando. E nós vamos trazer a Patrícia para se apresentar e depois vamos voltar para Lilian. Olá a todos, bom dia às pessoas que estão conectadas aqui no Zoom e também no Facebook, bem-vindos. Meu nome é Patrícia Lorraine, né? O nome do meu trabalho é a Flora, e eu venho trabalhando como terapeuta com mulheres desde 2012. Então a gente tem grupos, faço atendimento individual, e esse tem sido o meu foco. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre como que pode estar esse panorama, né, para todas nós, e como que a gente pode se ajudar um pouquinho também. Patrícia, muito bem-vinda. Então, Lilian, vamos lá. Como estão nossas crianças? O que podemos fazer? Como trazer... Bom, vou lá então. Eu acho que antes da gente falar, né, iniciar falando sobre como é que o isolamento está impactando as crianças, eu acho que é importante a gente pensar um pouco qual é a situação de normalidade, o que a gente é normal, o que faz parte, né, do desenvolvimento e o que é que pode nos preocupar efetivamente, né? A gente vê a saúde mental como uma capacidade de se adaptar ao meio das coisas, a capacidade que a gente tem de adaptação. E a criança desenvolvendo seus recursos de adaptação. A criança ainda está criando as suas ferramentas de adaptação. Então, a gente pensa, né, no que está se passando hoje, a gente precisa entender, né, em que nível que essas crianças estão. A gente está falando de crianças como um todo, mas nós temos os menorzinhos, né, a primeiríssima infância, nós temos as crianças até os 7 anos, né, é um outro tipo de relação com a rede. Nós temos as crianças que estão na pré-puberdade, né, com seus 9, 10 anos, já é uma outra necessidade. Então, o isolamento ele vai impactar de forma diferente, né, cada área, cada grupo etário. Lógico que na casa, no nosso dia a dia com os nossos filhos, às vezes nós temos de diversas faixas etárias, ou temos crianças que estão em isolamento total porque não têm irmãos, né? Mas
vamos tentar pensar, né, dividir só para a gente poder pensar isoladamente em cada grupo e como é que a gente lida com isso. Assim como os médicos, nós, né, terapeutas, psicoterapeutas, psicopedagogos, nós também não temos um remédio pronto para isso que nós estamos vivendo. Assim como estão pesquisando na área médica, o que é que pode ajudar, né, nessa pandemia, nós também não temos uma fórmula do que é que pode ajudar nessa pandemia. O que nós fazemos, assim como os profissionais da medicina, é buscar na nossa história aquilo que funcionou e aquilo que pode ser usado em outros contextos. Dentre um dos contextos importantes, né, a gente vê o papel do pós-Segunda Guerra, né, que é quando floresceram muitas teorias sobre o desenvolvimento infantil, porque muitas foram isoladas dos seus pais, muitas crianças foram para orfanatos e muitas crianças foram privadas do convívio social. Então, eu só vou trazer brevemente esse contexto para poder fazer um paralelo com o que a gente está vendo hoje. Nesse momento do pós-guerra, em que crianças estavam isoladas dos seus pais, uma das pesquisas mais importantes, ela fez uma comparação do porquê crianças, às vezes, numa situação, mesmo num orfanato, que tinham todo o conforto de alimentação, né, todo o conforto físico, espaço, brinquedos, mesmo assim essas crianças estão adoecendo e muitas até morrendo. E algumas crianças que estavam numa situação mais precária, né, porque as mães estavam presas, fizeram uma comparação, um estudo, mas que as mães poderiam brincar com essas crianças 1 hora todos os dias, essas crianças sobreviviam. E aí começou-se a estudar, né, o papel da interação, né, entre o adulto e a criança, mesmo num contexto difícil, mesmo numa situação difícil. Percebeu que eu posso ter privação de recursos materiais, mas se eu tiver a interação entre a criança e o adulto, se eu tiver uma relação afetiva, né, significativa entre a criança e o adulto, essa criança pode conseguir se adaptar meio sim. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, né? Como estamos interagindo com as crianças e o quanto que essa interação ela ajuda a criança a adaptar às adversidades que ela pode vivenciar. Um segundo ponto importante ainda nesse contexto, né, foram os estudos em relação ao papel da fantasia, né, do brincar, dos aspectos lúdicos para o desenvolvimento da criança. E nós, em psicoterapia, sabemos que o brincar ele exerce um papel terapêutico. Quando a criança brinca, a criança está se trabalhando seus aspectos emocionais. E então foi se descobrindo o papel da realidade interna, a importância da realidade interna, né? Não só para os adultos, isso foi se estudando depois e foi se, né, essas pesquisas, esses estudos foram se encontrando, mas o papel da realidade interna para o desenvolvimento da criança, para o fortalecimento infantil, né? O brincadeira, do brincar, o fortalecimento da realidade interna da criança. Nesse contexto, né, a gente vai perceber que existe, né, na criança, uma das ferramentas adaptativas dela é a brincadeira. Então, quando, às vezes, o nosso filho, né, eu também como mãe estou passando por essa situação, ele precisa brincar, ele quer brincar, né, e ele quer brincar com um adulto, às vezes o que ele está querendo é apoio para lidar, para digerir tudo aquilo que ele está vivenciando. Então, um dos recursos, uma das primeiras ferramentas que a criança tem para lidar com as adversidades é o brincar.
Então, né, só fazendo esse breve contexto, né, de pesquisa, daquilo que a gente entende um pouquinho por saúde mental, a importância da adaptação, a gente pode começar a pensar, né, como é que isso está acontecendo e como é que isso pode estar sendo nesse momento, né, de isolamento que está acontecendo. Então, a gente percebe, né? Eu tenho percebido, pelo que eu tenho acompanhado, tanto na clínica, né, na clínica virtual agora, quanto nos grupos de psicopedagogos que a gente participa, são crianças que estão, né, encontrando dificuldades, os menorzinhos, por conta do distanciamento físico dos amigos, por conta de não terem espaço para brincar, né, por conta de não conseguirem exercer a sua psicomotricidade, crianças até 5, 6 anos, elas estão desenvolvendo suas habilidades físicas, e isso é uma necessidade, não é um desejo, não é algo que seja viável, elas precisam se exercer fisicamente, elas precisam de movimento, até para se constituir a sua identidade, constituir o seu corpo, constituir o seu eu. Tenho visto de forma generalizada, independente da faixa etária, dificuldades com sono, crianças querendo voltar a dormir com os pais, crianças acordando no meio da noite com pesadelo. Tenho visto também nos maiores, né, a partir de 8 anos, as dificuldades e o sentimento de solidão por estarem distantes da escola, por estarem distantes dos grupos, porque os grupos ajudam, né, a constituir a nossa identidade. Não é só o olhar do pai, o olhar da mãe que constitui a identidade da criança. O olhar do grupo é muito importante, como os outros me veem, como isso vai fortalecer a minha identidade. Então, são dificuldades que têm aparecido, dificuldades que têm sido vistas por terapeutas de criança, né, de modo geral. Lógico que nós temos 1000 contextos, nós temos as crianças que estão em situação precária, que estão em situação de vulnerabilidade social, mas eu acredito que se nós estamos aqui nessa manhã é porque estamos falando com um determinado público, né? E nós temos as nossas próprias dificuldades. E as dificuldades em enfrentar, né, os novos desafios escolares, como lidar com desafios escolares nesse momento. Isso tudo está trazendo, sim, muita tristeza, está trazendo muita preocupação, muita ansiedade nas crianças. Então, o que nós podemos buscar fazer nesse momento, né? Eu acho que não é um momento de ditar regras, não é um momento de passar nenhuma fórmula mágica, até porque não temos, mas temos alguns caminhos que podem ser pensados em conjunto e que podem ser vivenciados, até porque agora nós temos tempo com os nossos filhos. Então, quando a gente fala em impacto, quando a gente fala em mudança, nós temos coisas positivas, temos coisas negativas, e uma das coisas positivas é que nós temos tempo. Então, vamos lá. Uma pesquisa que é muito interessante, né, que a gente tem estudando criança, acho que muitos dos professores ou psicopedagogos, né, ou psicólogos já viu esse experimento, que quando a gente deixa uma criança numa sala isolada com uma mãe, aquela sala com espelhos, a criança tem 1 ano e meio, está no ápice da comparação, e a mãe sai da sala, a criança começa a chorar. Se a mãe é uma mãe que está no seu, né, sem nenhuma dificuldade afetiva, se é uma mãe que está emocionalmente estável, ela volta na sala e ela consola a criança.
Quando essa mãe tem traços de depressão, quando essa mãe está ansiosa, quando essa mãe está passando por dificuldades, as mães voltam na sala e normalmente elas nomeiam a criança com sentimentos negativos. Elas nomeiam porque você está bravo, porque você é tão chorão, né? Para de chorar. Então tem esse experimento que mostra para a gente, entre outras coisas, o quanto que quando a mãe, o pai, ou o principal cuidador daquela criança está estável, está emocionalmente bem, ele consegue ajudar aquela criança a lidar com a sua diversidade e com suas emoções, mesmo que seja negativa. E o quanto que quando essa mãe ela está passando por dificuldades, o quanto que quando ela também está preocupada, ela está ansiosa, ela tem dificuldade de ajudar essa criança a lidar com suas emoções negativas. Então, esse é o primeiro ponto. Como está a emoção desse cuidador? Isso que o Rex Thomas trouxe bem no começo. Como lidar quando nós também estamos com as nossas dificuldades, nós também estamos com as nossas ansiedades, nós também estamos preocupados. Então, como é que a gente pode fazer? E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque a gente precisa se identificar aquela emoção negativa que a criança está trazendo, a gente precisa empatizar com aquilo, mas a gente também precisa ser capaz de fazer um movimento de sair disso, olhar um pouco de fora e conseguir cuidar dessa criança. Na prática, o que eu sugiro inicialmente, independente da faixa etária, é ajudar a criança a nomear as emoções. Então, isso a gente pode fazer com crianças a partir dos 2 anos até as crianças de 10 anos que às vezes não reconhecem no dia a dia. A gente ajuda muito, às vezes, a nomear uma emoção negativa. Você está bravo, você está irritado, você está, né, às vezes cansado, a criança, né, quando a criança está chorando, porque está cansada. Mas a emoção positiva, a gente precisa chamar a atenção da criança no dia a dia para a emoção positiva. Então, se tem um momento que a criança está feliz no dia, durante o isolamento, você pode falar para ela, nossa, como você ficou animado quando você conversou com a vovó pelo telefone, como você ficou feliz quando você acordou e tomou um café da manhã gostoso, né? Olha como você fica tranquilo quando a mamãe conta uma história antes de dormir. Então, se a gente vai nomeando as emoções positivas do dia a dia da criança, a gente também ajuda ela a sentir que não é só tem a saudade, sim, o medo, sim, tem a preocupação, sim, mas também tem, né, o convívio com os pais, mas também tem o brincar, mas também eu também às vezes me sinto alegre, eu fico entusiasmada quando eu danço, eu fico feliz quando eu né, converso com alguém ou quando eu jogo. Então, trazer para, né, chamar a atenção para a emoção viva é o primeiro ponto que a gente acaba trabalhando, às vezes com muitas crianças em psicoeducação, porque a gente precisa que se volte a olhar e que a criança se sinta feliz, que ela nomeie como ela está quando ela se sente feliz. Porque em alguns momentos, né, quando eu preciso voltar para um estado bom, e eu preciso saber que estado bom, como me sentia com esse estado bom. Às vezes, em alguns momentos, a gente também sugere para os pais, se a situação está muito difícil, você pode fazer uma lista para o seu filho também, assim, de coisas boas que aconteceram no dia, de atitudes boas que ele teve no dia, e ler para ele antes de dormir. Hoje você fez isso de legal, olha, você foi, você ajudou a cuidar do irmãozinho, você ajudou a pôr a mesa, você ajudou. Então, você está trazendo aquilo que tem positivo no dia a dia. Não significa que o que é negativo vai sumir magicamente, ou que não vai ter uma tristeza profunda ou saudades, mas significa que não é só isso. Esse é o primeiro ponto. Pensando nos pequenos, nos menorzinhos, 5 anos até os 6 anos, o que a gente pode fazer?
precisa filtrar a informação que chega para eles. A gente não vai deixar, às vezes, o noticiário ligado na frente da criança. A gente vai tentar trazer a realidade para ela, à medida que ela consegue suportar, né? E, se possível, de forma afetiva, né? Então, quando eu chego para uma criança, né, uma criança e me fala assim, mas o que vai acontecer, até quando a gente vai ficar em isolamento? Os médicos estão tentando descobrir, né, a vacina, a gente esperando os médicos precisam da nossa ajuda, né? Quando a minha filha chega para o pai e pergunta o que a gente pode fazer para salvar o mundo? Já está fazendo, a gente está usando máscara, a gente está lavando as mãos, né? Então a gente vai trazendo de forma dada a realidade, né? Para que a criança consiga internalizar essa realidade. E quando a gente traz informação, a gente às vezes precisa elaborar, a gente precisa digerir essa informação. Como a criança pequena digere a informação? Ela digere por meio de brincadeiras, então às vezes ela vai querer brincar de médico, você vai brincar de médico com ela e tem uma doença, a doença é curada, então você vai brincar, você vai ajudar ela a trazer um significado para isso. Então é preciso ter esse cuidado emocional com as crianças pequenas, né, e trazendo sempre para o lúdico. A gente pode criar histórias, inventar uma história. Você não precisa falar do coronavírus, se você tem história, assim, não trazer questões religiosas, a questão não é essa, mas um exemplo, por exemplo, de uma história semelhante, que seria da Arca de Noé, que todo mundo entrou num barco e ficou lá por um período grande, depois deu tudo certo. Você pode pegar exemplos, histórias que têm isolamento, colocar os personagens que a criança mais gosta e fazer um teatrinho com ela, ou contar para ela antes de dormir. Então, se a criança gosta de um super-herói, você vai fazer uma história que tem um isolamento, que tem um super-herói, e vai contar para ela, e vai brincar com ela, porque você vai estar ajudando ela a elaborar isso que está acontecendo. Você vai ajudar ela a digerir isso que está acontecendo dentro dela, para que ela possa enfrentar. Então, isso é um aspecto. Para os pequenos, costuma funcionar mais, aos 7, 8 anos, às vezes eles gostam das brincadeiras mais lúdicas. Para os maiores, né, nós vemos outros desafios. Os maiores, eles estão com muita dificuldade em relação à construção da identidade deles. Então, crianças de 9 anos, crianças de 8 anos, né, que já são vistas pelo grupo, ou como o brincalhão da turma, né, ou aquela, né, a menina que é estudiosa e que tem o olhar, né, que para o eu dela, o espaço escolar é muito importante. Então, a gente precisa ajudar essa criança a exercer os seus papéis de identidade dentro da família. Então, você continuar fortalecendo a identidade dela, continuar trazendo as características dela para o ambiente familiar, né? Sempre que a escola continua lá, os amigos continuam lá, cada um cuidando no seu lugar, né? No seu espaço, né? Ele continua sendo quem ele é, ela não vai mudar, ela não deixa de ser aquela mesma menina, ele não deixa de ser aquele mesmo menino, porque ele está sem frequentar aqueles espaços, né? Então, fortalecer a identidade, fazer brincadeiras né, de escolha, de eu gosto, não gosto daquilo, né? Eu troco isso por aquilo, para a criança aí continuar com esse fortalecimento do papel da identidade dela, né? Eu sou o fulano, gosto disso, eu sou assim, né? Tem até jogos, se a gente procura na internet, tem alguns baralhos, alguns jogos de perguntas e respostas com perguntas pessoais, né? O que você gosta, o que te fiz, o que você o que você gostaria que não existisse, porque nessas brincadeiras a gente está construindo e
e para todos e sempre, em todos os momentos, conversar, dialogar, ouvir, perguntar para o filho todos os dias: o que você está achando? Como é que você está se sentindo hoje? Não ter medo do filho te dar um feedback negativo, né? Dele estar triste, dele trazer para você a tristeza dele. Tá tudo bem, né? A gente vai ficar triste, faz sentido ficar triste no momento, né? Quem é que não tá triste num momento como esse? Como seria possível não estar triste num momento como esse? Como seria possível não se preocupar com seus amigos? Tenho crianças que se preocupam com amigos, que têm amigos no grupo de risco. Então, é possível não se preocupar com os amigos? Não, isso que você está fazendo é muito legítimo. Então, ouvir o sentimento da criança, acolher o sentimento da criança e validar o sentimento da criança é algo que a gente tem que fazer como um exercício diário. Né? Não deixar passar, não deixar isso se esconder, não deixar isso ir para debaixo do tapete, né? Não ter medo. A criança pode chorar de tristeza, pode ficar muito chateada, mas depois vai passar. Eu tenho tempo? Como é que tá meu tempo? Eu tô no relógio. Então, nós vamos passar para a Patrícia e aí depois vamos voltar novamente para você, Lilian. Muito grato, gratidão. Então, diante de vocês que estão sintonizando agora, estão ouvindo o programa, assistindo o programa Live Terapeutas Sem Fronteiras, e hoje estamos com um tema extremamente importante para a maioria das pessoas, e estamos falando sobre o impacto de isolamento na vida de crianças, família, e a Patrícia Lorraine agora vai trazer olhar para as mulheres, famílias, e também vamos falar de idosos hoje também. Olá, pessoal. Eu quero agradecer muito a Lilian pela fala que ela trouxe, né, pela clareza, com várias orientações, né? E eu acho que nós precisamos mesmo de orientações com relação a qual a melhor forma de lidar com as crianças, né, principalmente. Geralmente, né, dentro das famílias, os cuidados com as crianças e com os idosos geralmente recaem sobre a responsabilidade da mulher. E a gente quer fazer o melhor que a gente pode, né? A gente sempre quer fazer o melhor que a gente pode. Então, assim, primeira coisa, né? A gente precisa de orientações mesmo com relação às crianças, né? Então, talvez, ao invés da gente se juntar àquele grupo de mães e ficar compartilhando como a gente está enlouquecendo dentro de casa, com as crianças sem ter o que fazer, sem rotina, né? Ou a gente sem conseguir lidar com as tarefas que vêm da escola de casa, talvez a gente possa se juntar em grupos para se informar melhor, buscar orientações mesmo em como que a gente pode ajudar as nossas crianças da melhor maneira, né? Então, assim, me trouxe essa percepção a fala da Lilian, agradeço muito. Então, eu vou falar um pouquinho das mulheres e das famílias de forma geral, né? Primeiro, como até a Lilian pontuou, nós, principalmente no Brasil, gente, um país desse tamanho, nós temos muitas realidades diferentes, que vêm de contextos sociais, econômicos e culturais muito diferentes, né? Então, quando a gente vai falar de um contexto, como a gente pega um grupo assim, as crianças, as mulheres, as famílias, né? Não tem homogeneidade, não tem mesmo. Então, mesmo nós que estamos, sei lá, dentro de uma classe social, dentro de uma situação, mesmo assim tem muitas diferenças, né? E foi o que eu percebi entre as mulheres que eu estou cuidando, que cada uma está vivendo uma situação diferente. Eu identifiquei, assim, basicamente 3 que a gente pode falar um pouquinho mais, né? Expor um pouquinho mais. E também uma coisa que eu observei que vem acontecendo no geral. Além desses contextos diferentes que a gente vive, eles vão trazer uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente sobre
essa situação que nós estamos vivendo, né? Então, cada realidade, ela vai trazer um ponto de vista, uma opinião diferente sobre o que estamos vivendo. E muitas vezes a gente se opõe ao outro, acreditando que no Brasil a gente só tem duas linhas, e não temos. A gente tem infinitas linhas de pensamento, infinitas formas de viver, de existir, de se relacionar. Então, as pessoas vão ter infinitas opiniões, né? Que a gente consiga entender que aqui nós somos uma família com cada um, muito diferente do outro, mas a gente está sempre mesmo dentro de uma grande família aqui, que é o Brasil, né? Então, como dentro de uma família tem uma pessoa que é completamente diferente da outra, mas faz parte da mesma família, se relaciona, se apoia, a gente também pode aprender a fazer isso aqui, né, dentro do nosso país, tá? E uma coisa, então, que eu percebi, as populações que já têm mais vulnerabilidade, já tinham mais vulnerabilidade antes, essa vulnerabilidade fica exposta, né? As populações, as pessoas que já viviam dentro de uma vulnerabilidade, isso fica muito mais forte nesse momento que estamos vivendo agora. Essa vulnerabilidade se amplia. Então, vamos pensar nas pessoas com a situação socioeconômica complicada, né? Nas minorias que já têm uma dificuldade de se inserir mesmo de forma ampla na sociedade, e as mulheres, né? Então, porque a nossa sociedade, a gente se construiu de uma forma sobrecarregando muitas vezes as mulheres, né? Como eu falei no começo, geralmente nós ficamos responsáveis pela saúde emocional da família inteira, pelo cuidado, né, das crianças e dos idosos, e a gente tem a nossa vida, né? Esse é um dos contextos que as mulheres estão vivendo, né? Em outras situações, as mulheres são responsáveis também pela saúde econômica da família, para além da saúde emocional, também tem responsabilidade pela saúde econômica da família. Então, pensando assim também que as mulheres são também uma parte mais vulnerável, né, da sociedade, da forma como a gente organizou. E essa vulnerabilidade fica exposta também, fica mais clara, fica mais pesada da gente lidar, né. Então, o que eu consegui identificar perguntando nos meus grupos, fazendo uma pequena pesquisa, assim, com as mulheres, né. Existem essas mulheres que essa sobrecarga ela já existia, essa sobrecarga de tarefas. Com um companheiro mesmo dentro de casa, a mulher já era responsável por todas as tarefas domésticas, não para executar todas as tarefas domésticas, mas pelo gerenciamento de todas as tarefas domésticas, que é diferente. Às vezes o homem ajuda na execução das tarefas, né, e não no gerenciamento dessas tarefas, e dá um trabalhão, a gente gasta uma energia mental e emocional com isso, né. É responsável pelo seu próprio trabalho, né, pela sua própria carreira, pelo seu desenvolvimento econômico e tudo, no mundo do trabalho, e responsável pelas crianças, e pelos idosos, e pelos cachorros, e pelos gatinhos. Então, isso fica mais forte, porque se está todo mundo em casa, essa mulher tem que lidar com essa sobrecarga o tempo inteiro, o dia inteiro, sem e geralmente a gente já vem de um movimento que as mulheres não abrem espaço para um autocuidado, né. Então, como a Lilian falou, se a gente não está bem, se a gente não tem um tempo para respirar, não tem um momento para se nutrir, para se cuidar, para dizer um não para todo mundo e se recolher, a gente vai adoecer mesmo e a gente não vai conseguir cuidar de ninguém, né. Então esse é um contexto dessa sobrecarga, né. Um outro contexto é uma mulher que pode estar sozinha em casa, né, ou com mais algumas pessoas da família, não tem toda essa sobrecarga, mas entra num processo de depressão ou de ansiedade, às vezes justamente por esse fato de se sentir perdida, se sentir enfraquecida, e a gente não tem muita orientação sobre como lidar com nada disso, né. É como se a gente, tivesse abandonado alguns sonhos ou suspendido eles, né, dado um tempo guardado ali do lado, e agora que a gente não tem controle de nada, não sabe nada que vai acontecer, não pode planejar nada a longo prazo, a gente tem que esperar. E isso traz um pouco essa ansiedade, essa, eh,
uma depressão, né, um sentir, né, depressivo, e também uma baixa autoestima que é igual eu estou falando, as coisas estão saindo para fora, elas estão sendo expostas, né. Então são coisas que a gente estava guardando ali debaixo do tapete, por muito tempo adiando se curar, adiando se olhar, adiando se cuidar, e agora estão aí enormes, diante de nós pedindo cuidado, né. E outra coisa, então, são as mulheres em situação mais vulnerável ainda, que estão enfrentando problemas econômicos, porque às vezes é a pessoa que sustenta, né, ou a casa, às vezes tem um trabalho autônomo ou uma microempresa, e realmente são as pessoas mais vulneráveis economicamente, né, que estão quebrando com essa parada, né, do comércio. Então também tem essas mulheres que estão lidando com isso, além de todos esses contextos que eu falei, né. Então, o que que eu acho que a gente pode fazer por nós, assim? Primeiramente, a primeira coisa que eu sempre falo nos meus grupos, sempre falo para as minhas clientes, é a gente aprender a abrir um espaço na nossa vida para se cuidar. E para isso a gente tem que tirar uns nãos do bolso, a gente tem que distribuir tarefas e gerenciamentos, né, e a gente tem que compartilhar aquelas responsabilidades que sempre vêm sendo nossas, né, que sempre a gente tem tomado, mas muitas vezes não são só nossas. Então que a gente possa fazer isso, redistribuir isso num movimento profundo de autocuidado e de autoamor, num movimento consciente de autocuidado e de autoamor. E isso não é só para agora, né, isso é para o resto da vida, a gente criar esses momentos, esses espaços de autocuidado, de autonutrição, de contemplação, de suavidade, de serenidade. O feminino dentro de nós, né, falando dentro de uma frequência arquetípica, não de gênero, o feminino dentro de tudo precisa receber, precisa ser cuidado, precisa se sentir amado e amparado. Então a gente realmente precisa criar uma urgência pela necessidade, né, não é um luxo, não é uma coisa que eu só vou fazer quando não tiver mais nada para fazer, aí a gente não vai fazer nunca. É uma necessidade diária de um tempo para esse autocuidado. E pode ser feito de várias formas, né, tudo a gente vai construindo, de acordo com o que fica mais leve para nós, né, sempre pensando nesse autocuidado. E outra coisa que a gente pode fazer é não ficar esperando nada. Eu falei isso no meu grupo ontem, tenho falado nas lives, né. A gente precisa analisar a situação e recalcular a rota, como faz o Google Maps lá, né, a gente precisa recalcular essa rota. Então, com o que a gente tem hoje em dia, olhar para todos os papéis que a gente cumpre, para todas as nossas relações, e ver o que precisa de ser reformulado e reformular. Não ficar numa situação suspensa, eu acho que traz muito mais ansiedade para todos, a gente está esperando alguém nos dizer o que fazer, né. A gente não precisa disso, a gente pode lidar com o que a gente tem. Então, não desistir de nada que você vem sonhando para você, continuar sonhando, continuar nutrindo a alegria, continuar nutrindo a confiança na vida, mas entendendo que, a partir de agora, é tudo diferente. Depois que isso acabar, vai ser diferente, não vai ser aquela vida que a gente vai retomar, né. A gente vai ter que lidar com consequências desse isolamento, né. Então a gente já pode trabalhar com o que a gente tem, reorganizando tudo. Então vou dar um exemplo, para vocês entenderem melhor. No começo do ano, exemplo pessoal, no começo do ano, né, a gente mudou de cidade, mudamos de casa, então meu filho mudou de escola e ele não estava querendo ir para a escola de jeito nenhum. E ele estava sofrendo muito, chorando e tudo. E eu insisti muito. E aí minha prima, que é cuidadora de psicopedagoga também, trabalha com crianças, ela sugeriu: "Por que que você não faz homeschooling?" Eu falei: "Isso não é para mim, nossa, nunca. Vamos descartar imediatamente essa possibilidade." E aí continuei insistindo, e a gente foi nesse sentido dele continuar indo para a escola. Quando surgiu então que a escola foi fechada, eu resisti e agora eu já estou pensando nessa possibilidade de fazer o homeschooling. Isso é recalcular a rota.
Isso é reorganizar o que tem dentro. Por que que eu não posso? Por que que eu posso? Como pode ser? Vamos experimentar. Então, são coisas que a gente se permite ser transformada. A gente se permite abrir mão daquele, não, eu vou fazer assim porque eu sou assim, é assim que tem que ser. A gente relaxa mais e se permite ser transformada por esse momento, se permite crescer, se permite experimentar outras possibilidades, né? Então, tenho certeza que quando você relaxar, soltar e se permitir, vem a criatividade, vem as coisas que você precisa mudar, elas vão aparecer e vai surgir novas ideias, né? Mas a gente precisa soltar essa rigidez, dessa necessidade de controle e aprender a fluir com a situação, né? E se permitir ser cuidada, ser mudada, modificada por essa situação, né? Outra coisa que é a última, que eu acho muito, muito legal e é uma coisa que eu incentivo muito nos meus grupos e é uma coisa que eu faço, é o apoio mútuo entre as mulheres. É você apoiar outras mulheres e receber apoio de outras mulheres e pedir ajuda, pedir um conselho, e a gente está junta, segurando na mão uma da outra e seguindo juntas, porque algumas coisas só a gente entende, né? Só a gente entende uma outra. Então, eu recomendo muito, se você puder, na sua comunidade, no seu grupo, na sua família, sei lá, fazer um grupo de WhatsApp entre mulheres, ou fazer Zoom entre mulheres, né? Se juntar, conversar, se divertir, nutrir uma outra, tirar conselhos uma da outra e seguir juntas, tá bom? Então é isso. Gratidão. Muito grato, Patrícia. Gratidão, gratidão. Então, queridas, as pessoas que estão sintonizando agora, vocês estão assistindo o programa Live Terapeutas Sem Fronteiras. E lembre-se que se você está passando por momentos de desafios emocionais ou alguém que você conhece, entre em contato conosco através do site terapeutassemfronteiras.org e entra na página Atendimentos e um dos nossos terapeutas voluntários teremos grande prazer de te acolher, de te apoiar neste momento. E eu quero falar um pouco sobre família, ao olhar dos homens também neste momento. Eu sei que o papel está confuso neste momento, porque já viemos dentro de uma sociedade onde papel de homem, maior parte do tempo, é aquela pessoa que acorda de manhã, toma banho, toma café da manhã, sai, passa quase o dia todo fora, trabalhando para trazer dinheiro para casa. Aí, de repente, ao abrir negócio, vai na loja, vender e trazer dinheiro para casa. Aí, de repente, este homem que sempre fez isso a vida toda, está parado em casa e esperando alguém dizer, passou, agora tá seguro para sair e trabalhar. Ó, passou, agora tá seguro para você tirar a máscara para respirar, para falar. Aí isso não está acontecendo. Aí ele fica esperando, esperando. Cada dia que passa, aumenta a ansiedade, aumenta a confusão, aumenta a dúvida. O que é meu papel agora? Aí ele percebe que ele precisa trazer um olhar para outras coisas. Exatamente isso que a Patrícia acabou de falar também, para recalcular, mudar a rota. Ele precisa trazer o olhar para as crianças e perceber que as crianças precisam de apoio, precisam de mais carinho, precisam de mais atenção, porque ele não estava acostumado a passar tanto tempo com as crianças. Precisa apoiar, ajudar nas tarefas de casa e ajudar as crianças a continuar aprendendo para não ficar totalmente parado. Precisa ajudar nas coisas no dia a dia em casa que não estava tão acostumado a fazer. Então, ele volta a atenção para isso, ao mesmo tempo está preocupado com dinheiro. Então, isso também está mexendo muito com os homens, com a família toda. Aí é muito fácil um homem entrar em depressão numa situação dessa. É muito fácil um homem
entra em ansiedade, às vezes pânico mesmo numa situação dessa. E se ele não toma cuidado a trazer a consciência mesmo para a aceitação do que está acontecendo no momento presente e lidar da melhor forma possível, com carinho, com amor, ele vai começar a adoecer. E ele vai começar a descontar isso também nas relações com a esposa, com a companheira, com os filhos também. E nós temos os idosos. Os idosos já eram carentes, então eles já estavam meio isolados e as pessoas não estavam tendo muito tempo para passar com os idosos. Agora, nosso pensar sobre os idosos é ficar longe para não matar o idoso com o coronavírus. Fica também complicado nessa relação dentro da família com os idosos. Tem casas onde idoso mora na casa e eu fico sabendo que eles ficam trancados num quarto dentro da casa e a família, as crianças, netos não podem entrar lá para dar um abraço. Então é muito inédito o momento que estamos vivendo agora e chega a ser assustador também. E assustador em várias formas. Então, eu vou contar essa semana o que eu percebi nesse momento que estamos vivendo. Aqui moramos num sítio e dentro desse sítio funciona também o Instituto Rex Thomas. Aí cheguei, liguei o computador e entrei no Instituto Rex Thomas no Google e tinha uma faixa vermelha, tá? Que não fui eu que coloquei, uma faixa vermelha dizendo Instituto Rex Thomas temporariamente fechado, escrito em letras brancas, bem chamativa assim. Aí estava olhando para essa informação. Não foi eu que coloquei isso, beleza. Só que lá, logo embaixo, outra informação. Você concorda com essa informação? Tipo, você discorda que está temporariamente fechado. Aí você, dono do seu espaço, do seu negócio, aí você começa a coçar a cabeça. Primeiramente, quem colocou essa informação aqui dizendo que seu espaço está fechado temporariamente e perguntando se você discorda ou concorda com isso? Eu pensei, isso é muito doido. Enfim, aí saí, fui no supermercado, voltei, olhei no celular, aí Google me mostrando, você sair de casa, fez tal rota, foi para o supermercado e voltou para tal lugar. Falei, ixi, esse negócio está ficando muito doido. Aí, nesse mesmo dia, temos caseiro aqui. E o caseiro chegou e perguntou, Senhor Rex, eu posso conversar com o senhor? Eu falei, claro. Ele perguntou, o que está acontecendo? Aí eu perguntei, como assim o que está acontecendo? Ele falou, porque eu acabei de conversar com um parente meu, ele, nessa época, quando o clima começa a mudar e começa a ficar frio, assim, ele fica gripado. E normalmente ele vai no posto, eles dão remédios para ele. Aí ele foi no posto, como ele vem fazendo já há alguns anos. Assim que ele chegou no posto, encontrou com a mesma pessoa que sempre atendeu a ele, só que desta vez, assim que ele entrou e chegou para conversar com a pessoa para pegar remédio que normalmente pega, a pessoa puxou papel e começou a escrever Covid. Aí ele falou, Covid? Eu não tenho Covid, eu estou gripado. A pessoa falou, é Covid. Aí ele falou, não, eu estou fora. Aí ele foi para casa, tomou remédio e no dia seguinte estava bem. Aí ele me comentou, esse mesmo caseiro. E tem outro parente deles, uma senhora que já vem sofrendo de reumatismo há anos. A mesma coisa, ela vai no posto de saúde, eles dão remédio. Aí ela foi, chegou no posto de saúde, assim que ela entrou, eles puxaram papel e ela falou, eu estou com reumatismo, novamente voltou. Aí a pessoa escreveu Covid. Aí ela, Covid? Não, é reumatismo, mesmo de ano passado.
A pessoa falou, não é Covid. Aí ela saiu correndo e voltou para casa. Aí meu caseiro falou, senhor Rex, pessoas estão com medo de ir para o hospital, porque eles conversam entre si. São pessoas que não têm todo esse acesso de rede social que temos, de internet. Acesso que eles têm é mais TV popular, né? E ele falou que essa história está ficando muito estranha. Todas as famílias, amigos estão muito assustados, porque pessoas não ficam doentes, não estão indo mais para o hospital, porque cada um que chega já logo é diagnosticado como Covid. E isso está aumentando também no desespero, na insegurança entre pessoas na família. Essa coisa de não saber, não tem mais clareza de informação de o que está acontecendo. Aí todo mundo perguntando que momento é esse que estamos vivendo? O que está acontecendo? Que ponto que chegamos que o idoso está 3 meses ou mais sem poder abraçar os netos e filhos. Casais estão em casa preocupados com amanhã, se eles ainda vão ter emprego ou vão ter comida. Pessoas já passando fome. E as crianças, meses já sem ir para a escola. Então, tudo isso está afetando profundamente as relações. E cada tempo que passa, está piorando. Então, as pessoas estão se questionando e os sentimentos estão oscilando muito entre medo, raiva, insegurança, tudo mais. Então, trazendo isso para dizer que é o momento que precisamos mesmo para firmar, firmar na emoção de amor e de aceitação e praticar o que chamamos verdadeiramente de amor. Porque, volto a dizer que amor não é só uma palavra, é um contexto maior. Paciência é amor. Aceitação é amor. Atenção é amor. Carinho é amor. Oração é amor. Então, tudo isso, mais que nunca, estamos precisando. E volta novamente a dizer, vigiai e orai. E discernimento, mais que nunca, é essencial nesse momento. Discernimento, sentir a verdade dentro de você. Se reorienta, se reinforma e decida como prosseguir neste momento tão delicado que a humanidade está passando. E você não está sozinho, estamos com você. Nós, Terapeutas Sem Fronteiras, se você precisa de apoio emocional, entre em contato conosco, terapeutassemfronteiras.org, página atendimento. Entre em contato com um dos nossos terapeutas voluntários e teremos prazer de te acolher. Eu vou voltar para Lilian, das últimas palavras para vocês e depois para a Patrícia. Aí já vamos começar a encerrar. Então, a Lilian, trazendo Lilian só aqui. Pronto. Muito bom. É bom ouvir todos vocês. Eu acredito que, assim, pensando um pouco naquilo que a Patrícia falou, né, do cuidado com a mulher, disso que você está trazendo, né, sobre os homens, né, conseguirem se rever, né, se repensar no ambiente familiar. Eu acho que o que fica para mim daquilo que a gente trouxe hoje é a palavra cuidado, né, que nós precisamos repensar, né, tudo que a gente vinha fazendo até agora, ter essa capacidade de rever as nossas prioridades. Muitas pessoas continuam preocupadas com alguns
compromissos assumidos anteriormente, não que isso não seja para ser cumprido, ou que a gente deve abandonar tudo que era feito até agora, mas nós precisamos pensar por partes, né? Eu brinco até com alguns pacientes que a gente tem que, às vezes, trabalhar por empreitada. Então, nesse momento, qual é a grande prioridade? Né? A grande prioridade é nós cuidarmos uns dos outros, né? A pessoa mais importante é aquela que está do nosso lado. E, né, isso eu falo isso no cuidado com as crianças, eu vejo que a Patrícia está trazendo isso para o cuidado, né, das mulheres consigo mesmas, né, dos homens para com o cuidado da família. Então, eu acredito que é isso, é a gente não ter medo de repensar as nossas prioridades e dentro dessas prioridades, uma das maiores tem que ser o cuidado, né, com quem está do nosso lado e com a gente mesmo. Eu acho que é isso, espero ter contribuído hoje. E é isso. Gratidão, Lilian, muito grato mesmo. E vamos para a Patrícia. Eu acho que os assuntos se complementam, né, de uma forma muito perfeita, assim. O cuidado realmente é o foco, né, que a gente precisa ter. Mas é claro que nós estamos aqui tendo uma experiência humana, de dualidade, né? Eu vejo que as mulheres se cobram muito uma perfeição, tem muita autocobrança. Então, aonde a gente não está conseguindo se cuidar e também não estamos conseguindo cuidar do nosso ambiente, do nosso contexto, do nosso trabalho, que a gente, onde a gente se esbarrar, onde tiver esse não para o amor dentro de nós, onde tiver uma dor que esteja na frente do amor, então os terapeutas estão disponíveis, né? O Rex já falou sobre o trabalho do Terapeutas Sem Fronteiras, né, que é um serviço gratuito, muito amoroso para as pessoas que não têm condições de pagar, né, um terapeuta, mas procure se curar, procure crescer, procure curar tudo que tem ficado para depois, né? Agora é realmente o momento. E isso é cuidado também. Quando você está cuidando de você, você está cuidando de 50% de todas as suas relações. Você está cuidando de todos os seus papéis, né? Então, eu realmente acredito nisso, que é o momento da gente olhar tudo que precisa de ser tirado os nãos, os bloqueios, para a gente expandir mais a nossa capacidade de amar. A gente está aqui nesse mundo, né, nessa experiência humana, para integrar as coisas. Então, alguns nãos, alguns bloqueios, algumas dificuldades que a gente tem, são coisas dentro de nós que precisam de amor, que precisam de cuidado, precisam ser vistas, olhadas, ouvidas e integradas. E isso faz a gente crescer. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente crescer juntos, se conhecer mais, né? O autoconhecimento, conhecer mais o outro e manifestar realmente essa família humana que nós somos, né? Dentro do amor, nessa nova era do amor. É isso. Gratidão. Gratidão, Patrícia, muito grato mesmo. E, queridos, volto a dizer, tudo passa, até uva passa. Gosto dessa brincadeira com palavras. Uma coisa é certa, tudo na vida, momentos difíceis vêm e vão, mas o que fica é como que nós estamos lidando com esse momento e como que vamos ficar depois de tudo isso. Então, que tipo de cicatrizes que vão ficar depois de tudo isso? E que não seja uma cicatriz difícil de curar. Então, para isso, temos que trazer carinho, atenção para tudo que dói, tudo que está nos incomodando neste momento. E não deixar para depois, e não deixar para lidar, para curar depois. Então, vamos trazer muito, muito carinho mesmo, de forma que estamos olhando para nós, em primeiro lugar. Porque quando você deixa de olhar para você mesmo com carinho,
fica difícil de você olhar para os outros com carinho. Quando você deixa de olhar para você com carinho, fica difícil de olhar para o mundo e tudo isso que está acontecendo com carinho. Carinho significa amor. Carinho significa enxergar o que está acontecendo e ver o que você pode fazer dentro de que você está enxergando. Enxergar a verdade, primeiramente, dentro de você, em ressonância ou não com a verdade que você está vendo ao seu redor. E se harmonizar. E sabendo que você não está sozinho. Nós, seres temporariamente humanos, nunca estamos sozinhos. Nós temos amparo, amparo da espiritualidade de diversas formas. A crença é o que eu acredito que precisamos fortalecer dentro de nós também. Então, o que você acredita que te fortalece neste momento é a oração, é a meditação, tá? Embora as igrejas estão fechadas para as pessoas que são religiosas, que buscam seu apoio também na comunidade da igreja, mas mesmo assim, faz o que você pode de orar, de rezar, de conectar também com as pessoas através da rede social, tá? E não importa o que aconteça, é muito fácil nesse momento se sentir isolado, porque é disso que se trata, né? Isolamento. Então, isolamento físico, isolamento emocional. Você se sinta enfraquecida, se sinta sozinha. Mas não se sinta assim. Tem muitas pessoas que estão com você. Nós somos uma grande família de seres temporariamente humanos. E nós vamos continuar persistindo, resistindo. Somos resilientes e vamos continuar com essa rede de amor, de bem-estar. Onde você estiver, levanta essa bandeira. Cria essa rede de amor e carinho, primeiro com você mesmo. Cria e sustenta essa rede dentro da casa, com a família, com os mais idosos, com as crianças, tá? Com o seu parceiro, parceira, companheiros, com a família estendida, com os amigos. Ligue para as pessoas para saber como que eles são, como que eles estão, como que eles estão passando esse momento. Cria e sustenta essa rede de amor e carinho. E no final disso, determina e fica firme nessa determinação de sair dessa situação um ser humano melhor. Determina e fica firme nessa determinação de voltar a reconstruir seu sustento, sua economia, seus projetos de uma forma melhor. Porque isso que eu continuo dizendo que vai ser a vitória final para todo mundo nessa história. Então, encerramos aqui nosso programa Terapeutas Sem Fronteiras. Próxima semana estaremos de volta com outro ser. E que todos os seres sejam eternamente felizes e que todos os seres tenham paz. Om Shanti. Fiquem bem, estamos com vocês. Gratidão, Patrícia, Leland.